Em 1947, um adolescente beduíno jogou uma pedra contra uma parede de rocha perto do Mar Morto e ouviu o som de cerâmica quebrando. Entrou na caverna e encontrou jarros de barro com pergaminhos que estavam escondidos há mais de 2000 anos. Entre esses manuscritos estava um texto que a Igreja havia proibido, que o Vaticano tentou suprimir e que desaparece da Bíblia Ocidental sem explicação completa até hoje. O livro de Enoque. E quando a inteligência artificial começou a analisar seus padrões em profundidade, o que emergiu foi uma série de revelações que abalaram até os pesquisadores mais céticos. Sobre anjos caídos, sobre gigantes, sobre o cosmos e sobre por que certas verdades nunca deveriam ter chegado ao público. O livro de Enoque é um texto atribuído a Enoque, personagem bíblico descrito como o bisavô de Noé, que andou com Deus e foi levado ao céu sem passar pela morte. O texto descreve suas viagens pelos céus, suas visões e os ensinamentos que recebeu durante essas jornadas. Mas o que torna o livro de Enoque diferente de qualquer outro texto religioso é o que ele revela sobre os chamados vigilantes, anjos que abandonaram o céu, desceram à terra, se uniram a mulheres humanas e geraram uma descendência extraordinária, os Néfilins, seres de força sobre-humana que não eram nem humanos nem anjos. Segundo o texto, esses anjos caídos não trouxeram apenas filhos ao mundo, trouxeram conhecimento proibido, práticas de magia negra, encantamentos, artes ocultas que corromperam a humanidade de forma que o próprio Enoque descreve com detalhes perturbadores. O líder dos anjos rebeldes é associado a um nome aramaico ligado a criaturas demoníacas, uma referência direta ao ritual judaico do bode expiatório, onde os pecados de Israel eram simbolicamente transferidos a um animal que depois era expulso do precipício. E entre os anjos nomeados no texto, os pesquisadores identificaram conexões com nomes que reaparecerão séculos depois na teologia cristã com sinônimos do próprio Satanás. Bom, o livro de Enoque também contém algo que a ciência moderna ficou espantada em encontrar: uma descrição precisa do movimento dos corpos celestes. Em fragmentos conhecidos como o livro astronômico, Enoque descreve o que chama de círculo celestial, uma representação das órbitas planetárias com nomes que, traduzidos para o grego, correspondem diretamente a Saturno, Vênus, Marte, Júpiter e Mercúrio. Além disso, o texto apresenta um calendário solar de 364 dias, dividido em 4 estações exatas de 91 dias cada, com cada nova estação sempre começando numa quarta-feira, o 4º dia da criação, quando Deus criou as luminárias para marcar as estações, os dias e os anos. Bom, a precisão cosmológica de um texto atribuído a uma época pré-científica é, no mínimo, desconcertante, não é? Os fragmentos do livro de Enoque encontrados em Qumran, entre os manuscritos do Mar Morto, foram datados no início do século II a.C., o que significa que eram amplamente lidos por judeus e cristãos primitivos, muito antes de qualquer concílio eclesiástico. O próprio Novo Testamento confirma isso. A Epístola de Judas cita diretamente o livro de Enoque como profecia autorizada.